Vou falar um pouquinho sobre Table Public, só que a palestra não vai ser focada no Table Public, tá bom? Então, vou abordar alguns conceitos, como Design Thinking, Data Storytelling. Assim tá melhor? Ah, perfeito. Então, é só importante frisar que eu vou dar mais uma pincelada em alguns conceitos, tá? E não será uma palestra focada somente em Table Public. É isso. Deixa eu clicar aqui. Antes de começar, vou me apresentar um pouquinho, tá? Meu nome é Marcelo Haas. Sou formado em comunicação visual, né? Estudei comunicação visual, basicamente é design, tá? Então, já trabalhei como designer gráfico, design digital, design de produto durante um tempo. Depois, migrei para a área de tecnologia, sou formado hoje em ciências da computação, né? Trabalho atualmente como líder técnico na DataSide, líder técnico na área de Tableau, né? E também sou diretor ali da iTech Talents, uma consultoria de recrutamentos de profissionais de tecnologia, tá? Como vocês podem ver, né, tenho 3 certificações Tableau, Specialist, Associate, que já foi descontinuada, e a nova Data Analyst, tá? E como a Lígia comentou aqui no início, me tornei Tableau Ambassador recentemente também, né? Antes de começar a falar sobre Table Public, sobre todos os conceitos, eu vou contar um pouquinho da minha história com o Table Public e como isso impactou na minha carreira, tá bom? Basicamente, depois de migrar para a área de tecnologia, tá? Eu entrei como estagiário numa empresa multinacional indiana, uma empresa que se chama Wipro, uma empresa bem legal, aprendi muito lá, foi onde eu iniciei nessa área de dados, tá? Foi bem legal mesmo, aprendi muita coisa, comecei estudando pela concorrência, né? Não vou citar o nome, mas foi pela concorrência, mas quando eu conheci o Tableau, fiquei, né? Depois que a gente conhece... Opa, obrigado. Depois que a gente conhece o Tableau, a gente fica para sempre, né? E depois de um tempo, tirei minha primeira certificação, a Specialist, e por algumas diretrizes da empresa, acabou que eu não consegui entrar muitos em projetos, por ainda ser estagiário e tudo mais. Foi onde eu decidi começar a criar o meu portfólio no Table Public, né? Aplicar todos os meus conhecimentos de design e explorar um pouquinho sobre o que é esse Table Public, né? E como ele pode me ajudar, tá? Utilizei ele para conseguir uma oportunidade na Kairos, uma consultoria também de dados, tá? De arquitetura de dados, engenharia, visualização, enfim. E também utilizei do meu perfil para entrar na DataSide, onde hoje eu sou líder técnico de uma equipe de Tableau, né? Então, basicamente, apenas frisando que o meu perfil, né, o meu portfólio foi muito essencial durante toda a minha carreira para a transição de empresas, tá? Tá, Haas, legal, mas o que é esse tal de Table Public, né? Basicamente, é uma plataforma bem legal para criação, exploração e compartilhamento de visualizações de dados, tá? E quando eu falo visualizações, não são somente dashboards, né? Muita gente pensa que visualização de dados é somente dashboards e tudo mais. Mas não, também tem os relatórios, que é um modelinho mais estático, onde você não tem tanta interação, né? Geralmente é utilizados para necessidades específicas. Vamos supor, por exemplo, que um diretor precisa de uma visualização para enxergar ali os dados de uma forma macro, tá? Então, nesse caso, nessa necessidade específica, o relatório, né, seria um modelo estático e que faz mais sentido nesse cenário, tá? Além da plataforma, ele também é um aplicativo. Então, assim como o Tableau Desktop, ele também é um software para a criação de visualizações, né? Que daqui a pouco eu vou mostrar até como baixar ele. Ele é bem legal, né? E muito importante, ele é gratuito, né? Ou se vocês preferirem, 0800, tá? Então, é uma ferramenta muito forte, muito legal, né? Com basicamente as mesmas funcionalidades do que o Tableau Desktop, com certas limitações ali na parte de conexões com fonte de dados, né? Você não pode se conectar com muitas fontes com servidores, então não é possível conectar, por exemplo, com BigQuery, não é possível conectar com Databricks, nem com MySQL, nem com SQL Server, tá? Mas é uma ferramenta bem legal, né? E para o nosso propósito aqui, serve super bem. Belezinha, né? Então aqui nós podemos enxergar diversas referências dentro dessa plataforma que é o Tableau Public, né? Desde a dashboards, como é esse daqui, que eu construí, né? Um dashboard onde eu trabalho um pouco mais o design, eu trabalho um pouco a questão do menu, da navegação, né? Ganhou o Visual of the Day, então bem legal isso daqui, né? Tem esse outro dashboard que eu gosto de sempre apresentar ele, é um dashboard desenvolvido por um indiano chamado Pradeep, né? Eu gosto muito porque ele tem uma alta capacidade de criar visualizações focado no design, trazendo uma boa experiência para o usuário, sempre focando ali numa boa navegação, num bom layout, mas também sempre trazendo toda a bagagem técnica que ele tem da ferramenta, né? Como a gente pode ver, muitos indicadores muito bem feitos, sempre trabalhando muito bem as cores, tá? Aqui é uma brincadeira bem legal, né? Esse relatório foi desenvolvido pela Judith Becker, né? Uma outra referência que eu tenho, tá? Aqui é um modelo mais estático, um relatório, então não seria um modelo aplicado num cenário de dashboard, mas a ideia aqui é mostrar para vocês esse indicador aqui, ó, que nada mais é do que um gráfico. Olha que legal, um gráfico ali de distribuição,
meio com algumas curvinhas, né? Algo que a gente não aplica no modelo real, no cenário real, ali no nosso dia a dia de trabalho. Mas, como eu já disse, né, a ideia do Table Public também é explorar, né? Explorar novas funcionalidades, novos indicadores, né? Então, eu acho esse relatório bem legal. Aqui é um relatório sobre a Covid-19 no Brasil, depois eu passo por ele, está no meu perfil, também fui eu que desenvolvi, tá? Coloquei aqui só o banner para eu lembrar de falar um pouquinho sobre ele depois. E nós temos esse outro relatório, que é o Vis for Social Good, né? Um relatório sobre o Self-Reflection, desenvolvido pelo Samuel Pearson. Desculpa se eu pronunciei errado. Tá? E eu trouxe ele aqui também para ilustrar essa ideia da exploração. Tá? Isso daqui, pessoal, ele não é uma imagem, é um indicador, é um gráfico criado dentro do Tableau. Né? Então, a complexidade de criar isso foi gigantesca. Tente criar todas as linhas, uma linha que se conecta em outra, né? E, de novo, é apenas para frisar essa ideia do explorar. Né? Obviamente, nós não utilizaríamos isso no dia a dia, né? Numa empresa, o diretor precisa, um gerente precisa de um dashboard. Geralmente, nós não utilizamos indicadores nesse formato, só que ele é bem interessante e traz um visual bem agradável para o relatório. Belezinha. Seguindo adiante, eu já expliquei sobre o Tableau, já expliquei que é uma plataforma, depois vou passar, vou navegar um pouquinho dentro dele, ali no browser, tá? Mas talvez estejam perguntando, beleza, Haas, achei bem legal, mas como que eu começo, né? Estou começando minha carreira, estou criando meu portfólio ainda, só que não sei por onde começar. Aqui eu tenho alguns exemplos de como vocês podem começar. Um deles são os projetos da comunidade, tá? Que são os projetos, basicamente, como eu disse, com uma ideia colaborativa. Então, nós temos o Makeover Monday, Workout Wednesday, Sport Week Sunday, né, como vocês podem ver, são os nomes da semana. Temos o Real World Fake Data, Data World, e os próprios aceleradores, né, citado, por exemplo, pelo Juvenal, no primeiro dia de palestra, que são aqueles templates já criados pela Tableau ou por algum parceiro Tableau. Então, temos uma gama de dados, datasets, que foram utilizados para criar dashboards, né, num formato padrão ali que você já pode utilizar e tudo mais. Né? Então, falando um pouco sobre os aceleradores, muita gente, por exemplo, vão lá no ambiente do Tableau Exchange, baixa os aceleradores e recriam eles, né? Seja recriar um indicador, seja recriar o layout, para praticar mesmo, porque esse também é o intuito do Tableau Public, tá? Mas, Haas, legal, gostei, só que eu dei uma navegada ali nos projetos da comunidade, achei um pouco confuso, muito complexo. O que eu posso fazer? O que você me indica? Nessas situações, eu indico projetos pessoais, né? Por que não fazer, por exemplo, um projeto sobre um assunto que vocês gostam já, né? Sei lá, Game of Thrones, uma série bem legal, futebol, muita gente gosta de futebol. Já vi muitos dashboards, inclusive, né? A Tableau Ambassador, Verônica Simões, postou um dash bem legal sobre o Flamengo, né? No perfil da PEF, que é a empresa delas, tá? Além disso, também tem um setor no qual vocês já trabalharam. Então, quando você já tem propriedade sobre o assunto, você já elimina um step ali da parte do desenvolvimento de uma visualização de dados, né? Porque vocês precisam pegar a necessidade de alguém que detém, né, ali a necessidade, que tem um problema específico, que precisa ser solucionado com uma visualização de dados, e caso você já tenha, né, conhecimento, propriedade sobre o assunto, você já elimina ali um passo. Né? Então, fica mais fácil vocês construírem uma visualização, seja um dashboard, um relatório, enfim, tá? Uma brincadeira. Né? Então, um setor no qual você já trabalhou, por exemplo, vamos imaginar que vocês já trabalharam na área de logística, né? E você precisa construir um dashboard ali para o seu portfólio, né? Esse seria um ótimo caminho, porque quando você já tem conhecimento de algo, tudo é mais fácil de fazer, né? E, lógico, também temos o gestão financeira pessoal, né? Quem nunca entrou no Excel ali, planilhou ali as contas para pagar, para fechar o mês né, sem estar no vermelho, tudo certinho, né? Por que não criar uma base ali no Excel, levar para o Tableau Public, para o Tableau Desktop, enfim, e criar um dash bem legal. Só tomar um pouco de cuidado na parte de visualização, tá? Para não deixar público ali no perfil, porque se contém dados sensíveis de vocês, é interessante deixar público, né? É isso, tá? Além da parte de construção dos indicadores, uma coisa muito importante é se preocupar com o design, é se preocupar com a experiência do usuário, né? Então, aqui eu sugiro o Canva, tá? Uma ferramenta também gratuita, né? Ou, como vocês preferirem, 0800, gratuita, que vocês podem utilizar. Ele é muito utilizado para criar, por exemplo, peças digitais, peças para divulgação de produto nas mídias sociais, seja para criar um flyer de uma divulgação de evento, né? Mas também podemos utilizar para criar o nosso background, né? O nosso plano de fundo ali do nosso dashboard ou relatório, tá? Vou agora navegar um pouquinho sobre esses sites que eu comentei, tá? Mas antes disso, eu vou falar um pouquinho agora, vou mostrar para vocês como é fácil baixar o Tableau Public. Aqui nós temos esse link, e fiquem tranquilos, tá? Porque lá na parte que eu estava me apresentando tinha um QR Code, no final também terá um QR Code, onde eu vou deixar ali um tempinho para que vocês possam ver, passar ali, porque terão todos esses links
utilizados nessas palestras, tá? E alguns links também sobre meu contato, meus perfis, enfim, né? Depois que vocês entram nesse link do download do Tableau Public, basta clicar aqui nesse botão, preencher suas informações e clicar em baixar aplicativo. Aqui ele deu um errinho, porque eu cliquei muito antes, mas eu já tenho ele instalado aqui, tá? Eu já vou abrir aqui direto, para vocês verem como realmente é igual ao Tableau Desktop. A única não, né? Mas uma das poucas limitações que ele tem é a conexão com a fonte de dados via servidor, né? Então, aqui no lado esquerdo, nós temos a parte de conexão com as fontes de dados, e como vocês podem ver aqui, o principal é apenas por arquivo. Quando clicamos aqui em mais servidores, as poucas opções que aparecem é um servidor de dados da web, né? Google Drive, que também a gente entende por ser um arquivo, um Excel que você deixa no Google Drive, ou Data, tá? Então, são poucas limitações. Mas se vocês clicarem em arquivo Excel, escolher uma fonte de dados, né, é bem tranquilo criar, é exatamente igual, tá? Literalmente igual a ferramenta, com todas as capacidades, criar grafo de barras, de linhas, enfim. Né? Como vocês puderam ver ali no exemplo que eu mostrei mesmo, tá? Tá, Raz, legal, você falou bastante do Tableau Public aí, mas realmente tem coisa legal lá dentro? Tem sim, tá? Tem sim, tem muita coisa legal. Aqui, logo no início do Tableau Public, né, quando a gente entra aqui no site, clica aqui no login deles, ele vai para a página inicial, tá? E aqui, logo no início, nós vemos a visualização do dia. Basicamente, são dashboards, relatórios ou brincadeiras, né, eleitas como a visualização do dia, né, seja pela criação, pelo storytelling, tem toda uma análise ali pela equipe Tableau para eleger a visualização do dia. Mas, além disso, nós temos outros tópicos também, né, como análise de séries temporais. Aqui nós temos essa seção de autor em destaque, ou seja, alguém que está contribuindo ativamente na plataforma, criando dashboards, relatórios bem feitos e tudo mais, né? E tem um tópico que eu gosto bastante, que é o tópico de, deixa eu encontrar ele aqui, currículos, né? Aqui você tem uma seção onde você pode utilizar do Tableau, que não é uma ferramenta para criar currículo, geralmente nós utilizamos o Word, né? Para criar um currículo de vocês, né? Ou seja, isso será um suporte, caso você queira enviar para alguma empresa, onde falará um pouco sobre você e será algo um pouco mais inovador. Ou seja, você terá a capacidade de demonstrar um pouco do seu conhecimento com a ferramenta e, além disso, sair um pouco da caixinha ali, mostrando uma forma bem interessante de mostrar suas habilidades, tá? Vou passar um pouquinho sobre os dashboards que eu comentei. Deixa eu só tirar isso daqui. Está aparecendo, acho que o mesmo problema com o Newton. Deixa isso aqui para baixo. Né? Nós temos alguns, eu deixei pronto já aqui alguns dashboards, alguns deles eu comentei, mas em particular eu vou mostrar esse daqui, que é um relatório bem interessante, né? Como eu disse, focado aqui na parte de exploração. Então, esse daqui é um relatório sobre a série Squid Game, ou Round 6 aqui no Brasil. Né? Quem assistiu entenderá, né? E aqui ele fala basicamente sobre o assunto, né? Explica aqui como funciona a legenda, mostra aqui a premiação. E quem lembra desse joguinho aqui, da primeira fase, né? Batatinha frita, 1, 2, 3. Quando eu clico aqui no botão, olha o que acontece. Ele tem uma animação, uma interação, onde mostra em vermelho quem faleceu no dia, né? Em azul quem passou para a próxima fase. Então aqui é um exemplo bem legal do que você pode fazer no Tableau. Que o Tableau não é somente dashboard, ele não é somente para você criar relatório, ou não é somente para você testar algo, mas sim criar algo bem legal como esse daqui do Squid Game, tá? Ou novamente, só que agora um pouco mais ampliado, aqui o dashboard desenvolvido pelo Pradip, né? Como vocês podem ver, um dashboard muito bem feito, né? E isso foi desenvolvido por Tableau Public. Então, aqui provavelmente é uma base mocada, uma base em Excel, né? Mas fora isso, não tem nada de diferente do Tableau Desktop. Então, a gente tem toda a capacidade que o Tableau Desktop tem. Então, ele fez um projeto muito legal com base nas cores, né? Então, ele se preocupou com a experiência do usuário, como é que ele ia enxergar. Então, aqui ele tem uma cor bem clara para os gráficos e atrás ele não deixa colorido também, ele traz um plano de fundo branco para que tenha uma visualização melhor, tá? Eu gosto muito dele, por isso eu gosto de apresentar ele. Tem o meu dashboard que eu construí, aqui eu também trabalhei um pouquinho no design, foquei bastante nessa parte da interação da criação do menu, que é um certo diferencial, tá? E aqui nós temos algumas análises, onde além de criar esse dashboard, também quis brincar, né? Criar algumas análises diferenciadas, por exemplo, esse indicador de Market Basket, né? Que basicamente é aquela ideia de um cliente que entra numa loja e compra um produto, ele tem chances, ele tem tal porcentagem de comprar um outro produto. Né? Então, aqui nós temos exatamente esse exemplo. Ou seja, quando eu passo o mouse aqui, ele mostra uma tooltip bem interessante. Ou seja,
quem compra um produto da subcategoria de phones tem 26% de chance de comprar um produto da subcategoria de binders, né? E isso é bem interessante. E isso foi possível com a utilização do Tableau Public, tá? Tudo isso construído no Tableau Public. Legal, né? Eu comentei sobre os projetos da comunidade, né? Então a própria Tableau tem um link compartilhando esses projetos. Então aqui nós temos o Makeover Monday, Workout Wednesday, como eu comentei. Basta clicar aqui no link, ele vai abrir, tá? Uma nova aba. Eu sugiro vocês que vocês entrem, entendam como funciona. Basicamente, o Makeover Monday, ele disponibiliza um dataset a cada semana, então é interessante que ele meio que te, entre aspas, obriga, né, a utilizar aquele dataset naquela semana para criar uma visualização. Eu utilizei ele no meu início de carreira, durante a criação do meu portfólio, e gostei bastante, tá? Eu vou mostrar um pouquinho do meu perfil para vocês. Deixa eu só... Opa, acho que acabei clicando no link errado aí. Marcelo Haas. Esse daqui é o meu perfil, tá? Eu vou lá para baixo para mostrar como que eu iniciei, que foi com esse relatório aqui, que eu já vou voltar nele daqui a pouco, mas já vou trazer uma alusão, tá? Que é um relatório sobre o dimorfismo sexual dos pinguins, que basicamente, quem não sabe o que é dimorfismo sexual, é a forma que você utiliza para identificar se o animal é masculino ou feminino através de características físicas, né? Então, peso, largura, altura e etc, tá? Então, foi assim que eu comecei o meu portfólio. E observem esse layout. Olha que legal. É um layout que casa com o assunto, né? Então, eu trago aqui de uma forma abstrata um pinguim. A coloração também, né? Só que quando a gente vem aqui no Canva, né, e escrevo penguin em inglês, olha que curioso. Ele traz muitas referências, né, de pinguins, etc. Esse daqui é o Canva, tá? Então, ele traz templates também de publicações de redes sociais, enfim, flyers, posts de forma geral, etc. E olha esse carinha aqui. Qualquer semelhança é mera coincidência, tá? Brincadeira. Foi daqui que eu tirei a minha referência, né? Então, é apenas para ilustrar para vocês como é simples vocês já começarem um portfólio muito bem feito, se preocupando com o design, se preocupando com a experiência do usuário, se preocupando com um trabalho bem feito no sentido da história dos dados. Eu vou passar um pouquinho sobre esse conceito também, né? E aqui no Canva, ele já tem basicamente um template do que serviria para mim, né? Se estou contando uma história sobre os pinguins, por que não utilizar de uma forma abstrata, para também não levar muita atenção do usuário para isso, para fazer a referência ao assunto, né? Então, aqui está, né? Eu basicamente utilizei as mesmas cores aqui, as mesmas fontes, tá? Mudei somente o tamanho do arquivo e no final eu obtive esse resultado. Com poucos cliques, pode ver que eu não modifiquei muita coisa. Tem a mesma cor aqui do plano de fundo. Eu basicamente fiz o quê? Dupliquei esse pinguim aqui, refleti, dupliquei de novo, aumentei e trouxe aqui em cima, tá? É isso, bem tranquilinho, né? Bem tranquilinho mesmo. E por que esse relatório é bem legal, tá? Porque ele foi minha primeira experiência na criação de um relatório. Então, eu quis fazer da melhor forma possível. Me preocupei com o design, me preocupei com a história que estava sendo contada, fui atrás, né? Eu não mostrei aqui, mas tem o DataWorld, que é um site bem legal, que disponibiliza muitos datasets sobre diversos assuntos, né? Um deles aqui é a atmosfera, transporte, prefeitura, etc. Se eu vim aqui e pesquisar pinguim, também em inglês, tá? Ele vai trazer esse dataset que eu utilizei para a criação daquele relatório. Então, aqui ele traz um dataset curtinho, né? Está bem opaco aqui, não sei se dá para ver, mas tem um dataset curtinho, 344 linhas, tá? Com 17 colunas, bem pequeno mesmo dataset. E, além disso, olha que legal, ele traz o artigo, né, e a referência utilizada para a criação desse dataset. Então, aqui nós temos a página do GitHub, né, com algumas informações, como foi construído, como foi coletado esses dados. E lá no final, né, ele traz algumas ilustrações também que podem e devem ser utilizadas, tá? Durante a criação do relatório, pensando que é um projeto colaborativo, né, um projeto da comunidade. Então, pode ser utilizado sem problemas, tá? E aqui nós temos um link bem legal, que basicamente é o link que originou esse dataset, né? Que originou esse dataset com o artigo, deixa eu só tirar a tradução daqui, aí, que originou a criação desse dataset, que é o artigo construído por um doutor, que eu já daqui a pouco vou ler o nome dele, tá? Que foi onde eu me baseei para entender um pouco mais sobre o assunto.
né? Mas, pô, legal, você está falando que eu vou ter que ler um artigo para falar sobre um dado, né? Só para criar o meu portfólio? Não, né? Você pode, como eu falei, utilizar qualquer projeto para criar seu portfólio. A ideia é sempre fazer algo que você gosta. Então, se o projeto da comunidade está um pouco complexo, comece por algo que para vocês são mais fáceis, né? Seja um assunto que vocês gostam ou qualquer outra coisa, tá? Mas é importante frisar que eu fui atrás de entender sobre o que representa esses dados. E isso nos traz um gatilho de um outro assunto que é o design thinking. Só que antes de falar sobre esse conceito, alguém tem alguma dúvida? Técnica, sobre o Tableau Public? Tá, joia. Né? Então, falando sobre o design thinking, né, como eu falei lá no início, aqui não é uma palestra que vai ser muito detalhada, vou passar por alguns pontos que são importantes para a construção do portfólio de vocês, tá? E o design thinking nada mais é do que um processo focado na construção de uma solução, sempre pensando no usuário ou consumidor final, tá? Então, de novo, ele é um processo, tem muito mais do que isso, só que não vou percorrer por esse assunto, eu quero apenas que vocês captem a ideia e o objetivo desse conceito, que é exatamente isso, construir algo sempre pensando no usuário final. Então, por isso que eu fui entender sobre o que representa aqueles dados, né? Porque, como eu falei lá no início também, é mais fácil você construir algo no qual você tem propriedade, tá? Além do design thinking ser muito importante durante o processo de criação, tem o storytelling, né? Também não vou entrar em muito detalhe, tá? Mas basicamente storytelling é a forma que você utiliza para contar os dados no sentido de história, né? Para você envolver o usuário e ele consiga interpretar melhor os dados que estão sendo mostrados. E aqui eu separei um step by step bem interessante, tá? Que podem te auxiliar na construção dos seus relatórios, né, dentro do Tableau, né? Aqui eu estou focando no relatório, tá? Mas esse processo pode ser utilizado dentro do dashboard também. E como vocês podem ver, o primeiro é ter um objetivo claro, né? Como eu mostrei aqui logo no início. Qual que é o assunto? Esse pinguim é macho ou é fêmea? Esse é o meu objetivo. Descobrir se o pinguim é macho ou é fêmea. Ponto, tá? Então, se esse é o meu objetivo, eu já deixo ele claro logo no início do meu relatório. Só que também é muito importante dar contexto, né? Então, por isso que eu fui atrás do artigo, entendi e tudo mais. Esse trecho nada mais é do que um pequeno recorte daquele artigo, onde eu falo de onde foi tirado esses dados, o que significa esse dado, para que eles servem, né? Falo um pouquinho aqui sobre o que é o dimorfismo sexual, porque muitas pessoas podem não conhecer, tá? Então, o contexto é muito importante. E daqui a pouco eu vou exemplificar isso daqui dentro desse relatório no meu perfil, tá? E também dentro daquele relatório da Covid. Em seguida, é muito importante contar a história correta, né? Por exemplo, se você tem um assunto focal, um assunto que ele é muito nichado, como esse daqui, por exemplo, vocês não podem ficar, né, contando uma história no sentido, sei lá, trazendo um gráfico que não responda à pergunta. Então, nesse caso aqui, qual que é o objetivo? Saber se o pinguim é macho ou é fêmea. Então, logo aqui embaixo, aqui não está mostrando meu mouse, né? Mas logo aqui embaixo eu trago um gráfico de dispersão, onde, por exemplo, eu correlaciono o peso e o comprimento da asa do pinguim. Isso tem relação? Se eu quero saber se um pinguim é macho, os machos, sempre que são os machos mais pesados, sempre têm a asa mais longa, né? Então isso é muito importante. E também evitar ser chato, né? Uma vez que vocês entendem sobre o porquê daquele gráfico, para que ele serve, fica mais fácil escolher o gráfico. Então, em algumas situações, como eu falei, aquele gráfico lá todo mirabolante, parecendo aquele reator Arc do Homem de Ferro, né? É muito legal, só que num cenário de uma empresa ele não faz tanto sentido, tá? Então, evitar ser chato, focar ali no seu objetivo mesmo, tá? Também é muito importante encontrar a narrativa por trás dos números, né? Então, algumas vezes, como eu falei, os assuntos são muito nichados, tá? Então, é importante você talvez ajudar o usuário a compreender além do contexto. Então, nesse caso aqui, eu trouxe alguns key finds, né? Ou seja, a minha interpretação sobre os dados, né? Que depois eu vou mostrar um pouquinho, que ali não dá para ver. E, por fim, aplicar a interação. Mesmo relatórios tendo o objetivo de ser algo estático, né? Por exemplo, como eu falei lá no início, é uma solução que geralmente a gente aplica para a diretoria, para um cargo mais alto, que geralmente são as pessoas que não têm muito tempo para sentar na cadeira, interagir com os dados, filtrar e adquirir insights, né? Precisa do macro ali de forma rápida, né? Ainda que seja tudo isso, é possível aplicar interação, tá? Por quê? Porque nós temos o Tableau Cloud e o Tableau Server. E para disponibilizar esses dados, eles precisam estar dentro de algum deles, né? Ou via Tableau Reader, né? Que é uma outra aplicação somente para a leitura. Então, através dessas aplicações, é possível interagir. Ou seja, ainda que o foco não seja esse, é interessante colocar, né? Porque caso o usuário, putz, sobrou um tempinho de uma reunião ou outra, quero detalhar um pouquinho mais, eu entro e detalho, tá? É isso. Antes de começar esse outro assunto aqui,
eu vou voltar lá no nosso perfil, no meu perfil aqui, para trazer de forma mais ampliada esse relatório, né? Então, de novo, aqui logo no início, na verdade, deixa eu voltar até um pouquinho antes, logo no início aqui, quando alguém entra no meu perfil, já sabe sobre o que se trata esse relatório, esse dashboard, enfim, porque tá na cara ali, né? Tanto pelo texto, quanto pelo próprio thumbnail, tá? Aqui eu dei o contexto, né? Então aqui eu falo, de acordo com o pesquisador tal, disponibilizado pelo Dr. Kristen Gorman, da Estação Palmer, né? Aqui eu falo sobre dimorfismo sexual. Então é muito importante dar um contexto, né? Então eu trouxe também um indicador onde eu separo, né, e correlaciono ali a profundidade e a largura do bico, né? Separando ali os pinguins entre as famílias dos pinguins. E falando aqui sobre esses indicadores dos skin finds, né, eu fui direto ao ponto. Eu quero saber o quê? Pinguim é macho? Beleza. Então, se eu estou analisando um conjunto de dados, né, um conjunto de pinguins, seja macho ou fêmea, eu quero separar ele entre grupos, um gráfico de dispersão geralmente é muito bem utilizado, né? Então, aqui, deixa eu até mudar a família para ficar um pouco mais claro. Aqui eu estou analisando, basicamente, o peso, a asa, a largura do bico e a profundidade do bico dos pinguins, tá? E logo aqui em cima, nessa família, deixa eu ver o nome, Gentoo, né? Então, são uma família de pinguins Gentoo. Logo aqui no início, nós observamos que os pinguins com menor peso tende a ser feminino, tá? Tende a ser uma fêmea. Então, isso não é regra, mas de acordo com os dados, se eu estou ali numa estação, né, na Antártida, enfim, analisando os pinguins sem pegar ele, pesar e tudo mais, apenas pelo visual ou pelos parâmetros que me são disponíveis, com esses dados eu consigo, né, interpretar que aquele pinguim pode ser um macho ou uma fêmea, de acordo com essa dispersão. Porque aqui realmente é muito, muito claro nessa dispersão. Mas, como a gente pode observar aqui no meu Skin Finds, eu falo que os pinguins Adelais e Gentus são mais sexualmente dimórficos do que os pinguins Chinstrap, ou seja, eles são as famílias mais fáceis de identificar se é macho ou fêmea, de acordo com as características físicas, tá? Então, de novo, contexto, né, ajuda o usuário a interpretar o dado, sempre orientando ele e tudo mais, tá? Entrando aqui no nosso relatório da COVID, eu fiz o mesmo processo, como vocês podem observar. Então, logo no início, sobre o que é o assunto? COVID-19 no Brasil, situação atual. Ponto. Claro e direto. Tá, mas o que é COVID? Contexto. Tá, sobre o que é o assunto? Estou seguindo um objetivo direto, não estou rodeando, né? Estou trazendo aqui ênfase, né, e trazendo um pouco mais de contexto para esse cenário, por exemplo, onde nós temos uma análise da evolução diária das doenças, né, dos casos, mortes e recuperados, tá? Mas como vocês podem observar, aqui nós temos um pico muito grande, né? E isso é constante em todos os gráficos. E isso tem um motivo, né? Então, para auxiliar o usuário durante a interpretação, eu coloquei esse motivo aqui do lado, como apoio. Né? Então, basicamente, o que aconteceu? Durante todas as semanas, durante o mês, enfim, os prontuários ficavam ali estagnados, acumulados durante a semana e só eram enviados na semana seguinte, porque não faziam isso em sábado e domingo. Né? Então, isso é algo muito importante, que um usuário leigo, que não conhece sobre os dados, ele não vai ficar atento. Então, por causa disso, aqui o contexto. Tá? Então, apenas para exemplificar mesmo, tá, pessoal? Esse relatório aqui é bem legal. Né? Eu segui todos aqueles passos, temos interações aqui também, né? Consigo filtrar, é algo estático, mas eu consigo filtrar e tudo mais, tá? Legal, até aqui alguma dúvida? Nada? Design Thinking, Storytelling? Belezinha, né? Já mostrei para vocês o que é o Tableau, né? Já mostrei uma referência de onde criar o seu background, seu design. Já mostrei o quão importante é ter um bom portfólio, tá? Dando até um exemplo aqui, eu já participei de processos seletivos onde tinha teste prático e ele não foi necessário por causa do meu portfólio, né? Eu tinha um teste com um profissional técnico, que também é um Tableau Master de uma consultoria de fora. Ele até brincou, falou assim, pô, a gente ia conversar aqui, ia validar seu conhecimento técnico, e nem precisa, já vi seu portfólio e tal. A gente ficou mais batendo um papo sobre o programa Tableau Master e tudo mais. Né? Então, é muito importante ter um bom portfólio. Só que, né, você tem que seguir alguns passos, né? É interessante você seguir alguns padrões, algumas boas práticas, tá? E aqui eu trouxe algumas muito importantes para vocês. Uma delas é a dimensão apropriada. Então, lembra que eu falei que, dependendo da necessidade, o relatório faz mais sentido que o dashboard? Isso entra muito aqui, tá? E também o design thinking. Quem que é o meu usuário final? É um diretor?
É um usuário de negócio, vai ficar sentadinho ali no computador, interagindo, vendo como é que faz, né, para adquirir um insight? Não, é um diretor, é um gerente, ele geralmente participa de muitas reuniões, não tem muito tempo. Um relatório faz mais sentido. Então, a dimensão que eu utilizaria ali seria 1000 pixels, né, e a altura seria de acordo com o assunto. Mas se for um dashboard, 1280 por 720 já é uma dimensão apropriada, tá? Escolher o gráfico certo, né? Então é importante vocês entenderem o objetivo de cada gráfico. Então, se eu quero fazer uma análise de tendência, eu não vou utilizar, por exemplo, não recomenda-se, né, utilizar um gráfico de stacked bar, né? É interessante utilizar um gráfico de linha. Então, uma vez que você entende o propósito e o objetivo de um gráfico, que é mais fácil construir também, remover informações necessárias, né? Se você está construindo algo para análise, né, que você quer auxiliar alguém a chegar do outro lado mais rápido, adquirir aquele insight, entender e interpretar aquele dado mais rápido, toda vez que você traz informações necessárias, você dificulta esse processo. Então, evitar isso, tá? Trazer elementos pré-atentivos, basicamente elementos pré-atentivos são cor, largura, tamanho, posição, enfim. Um elemento muito utilizado é cor. Então, um exemplo muito claro, por exemplo, é um gráfico de barras, né, onde você tem ali barras divididas por categorias, e você quer trazer o destaque para uma barra em específico, por causa de uma métrica, enfim, qualquer regra que seja, a cor geralmente é muito utilizada. E, além disso, padrões, né? Margem, espaçamento, cores, etc. Né? Eu pego muito no pé da minha equipe com isso, né? Eles até ficam meio chateados com isso, mas que eu enxergo 3 pixels de diferença, um objeto está 3 pixels para a direita, eu já vou e brigo com eles, porque isso é muito importante. Tanto que eu falo para eles que os pequenos pontos, né, as pequenas melhorias é o que faz a qualidade final ali realmente ser significativa, tá? Então, margens de espaçamento são muito importantes também, tá? E, por fim, eu trago algumas referências aqui do que vocês podem utilizar durante esse processo de construção. Como eu citei, para a construção do background, o Canva, ele é muito bom, ele é gratuito, né? Então, pode utilizar, podem aproveitar dele, mas também tem o Adobe XD, tem o Figma, Illustrator, PowerPoint. PowerPoint não é uma ferramenta de design, é uma ferramenta de apresentação, mas a ideia é chegar do outro lado, é você atingir o seu objetivo. Se o objetivo é criar um background e ele já supra essa necessidade, e você tem conhecimento sobre essa ferramenta, não vejo por que não utilizar, tá? Na parte de cor, tem o Adobe Colors, aqui tem um exemplo bem legal, onde ele traz uma paleta para você, você consegue editar, ver ali a relação entre as cores, tá? Na parte de ícones, Icons 8, Flat Icon, Free Pick, etc. E um plug bem legal, que é o SVG Export, tá? Para ter bastante qualidade nas suas ilustrações. E agora, Tarras, beleza, gostei, mas onde que eu pego a referência? Table Public, né? Como eu falei aqui desde o início. Table Public traz muitas, mas muitas referências bem legais. Um deles também é aceleradores, como eu também citei no início. Lá também tem muita gente que faz esses dashboards bem legais. Só que eu enxergo que algumas vezes você pode enxergar alguma melhoria lá também, tá? Porque eles não são construídos somente pela Tableau, também tem parceiros que constroem, né? Pinterest, FreePic, Behance são sites bem legais também. Behance é mais focado para a área de design, então eu sugiro tomar um pouco de cuidado, porque você pode encontrar, por exemplo, um dashboard com uma cor muito vibrante, né? Então isso dificulta a análise, então tem que tomar um pouco de cuidado. E essa referência bem legal aqui, o Watch Visualizations, que é o que vocês devem evitar, né? Aqui eu trouxe duas referências, uma delas é esse gráfico de rosca, onde a maior fatia está representando 3,6% do todo, e a maior fatia está representando 56,4% do todo, ou seja, induzindo o usuário ao erro totalmente, né? E como já não bastasse as boas práticas evitarem um gráfico de pizza com muitas separações, aqui o nosso indivíduo trouxe um gráfico de pizza hexagonal, né? Então, num ambiente de trabalho, né, é importante a gente saber o que a gente quer. E se isso vai dificultar a visualização e a interpretação do dado, é interessante a gente evitar também, tá? Bem, foi isso, tá? Como eu disse, era para ser uma apresentação bem breve, não queria passar nível de detalhe em nada, apenas dar uma pequena pincelada em pequenos pontos que podem e serão muito úteis durante o processo de construção do portfólio de vocês, tá? Design Thinking é muito importante, porque é importante nós entendermos para quem será feita essa solução, Storytelling, que é a forma que a gente disponibiliza essa visualização para o usuário, para o consumidor, tá? E aqui tem aquele QR Code que eu falei. Aqui dentro tem todos os links, tem um link sobre o Canva, tem todos os links bem legais, tá? É isso. Se alguém Peraí, tiver alguma aproveitar dúvida... e ver aqui rapidinho as perguntas, ó. O Gustavo Lima está perguntando: tem algumas referências para seguir no Table Public e como como um dash pode se tornar um Viz of the Day? E legal. eu já vou fazer a do Kaique também, que é qual a melhor forma de divulgar meu perfil do Table Public? Legal. Eu não tenho o link aqui agora, tá? Mas tem um Tableau Master e Tableau Visionary.
dos twins lá, não sei se é o Depois me Kevin passa o ou link que a Ken. gente coloca lá na gravação. Tem um link bem legal que ele dá Ah. algumas dicas ali, ele compartilhou que tem algumas dicas bem legais como se tornar um Visual of the Day. Mas basicamente construir uma visualização com dados públicos, né? Construir um bom storytelling e se preocupar, obviamente, com a técnica utilizada dentro do Tableau. Então, criar um gráfico, lá, um relatório, um dashboard, com 4 gráficos de barras, com uma cor só, não vai virar Visual of the Day. Agora, se você trabalhar melhor a sua técnica, explorar mais as possibilidades dentro do Tableau Public, né, explorar as possibilidades com o design, com a experiência do usuário, trazendo um menu diferenciado, como eu trouxe ali, né, com certeza você vai se tornar um Visual of the Day. Se você me permitir só complementar, porque eu sou uma pessoa que muita gente me procura pedindo indicação de profissionais no Tableau, né? E a primeira fonte que eu coloco é o Tableau Public, né? Assim, óbvio, a gente tem outras também, né? Eu tenho outras fontes, mas ao lado, assim, você está perguntando como é que eu consigo expor meu trabalho no Tableau Public, mas também eu pergunto, recebo muita pergunta de quem está contratando, aonde eu vejo se o pessoal, que é o que você falou, tinha um teste, mas eu não precisei fazer porque eu tenho um portfólio para isso, né? Então muita gente me procura e eu sempre indico o Tableau Public e é uma pena que nós brasileiros não explore essa comunidade. Né? Então eu acho que o que falta é a gente ocupar esse espaço. Como é que eu faço para ser, né, em destaque? Cara, vai aos poucos, e tem muita gente que eu ouço falar assim, eu não coloco nada lá porque eu estou começando. Começa e coloca lá, porque um dia você vai mostrar sua jornada, você vai conseguir falar numa entrevista, olha aqui, esse foi o meu primeiro dash publicado. Horrível, feio, cheio de erro, torto, sem a boa resolução ou enquadramento, e aí o último vai estar assim, tipo, um ponto fora da curva. Então o cara vai falar, putz, essa foi a sua jornada. Não tenham vergonha, né? A única coisa que eu falo para o pessoal ter cuidado no Tableau Public é porque é público. Então, não coloquem dados pessoais ou da empresa de vocês, pelo amor de Deus, entendeu? Pega fontes públicas, pega o que está aí aberto e coloca para vocês irem treinando. Não tenham vergonha, gente. Tableau Public é uma excelente ferramenta. Só está faltando encher de português ali, né? Português do Brasil, não de Portugal também. Esse foi um dos objetivos principais dessa palestra, né? É falar sobre um outro assunto, só que me ocorreu que, poxa, os brasileiros utilizam muito pouco dessa ferramenta. Eu vejo muito profissional sênior, uma alta capacidade técnica de visualização, que quando eu entro no perfil Tableau Public, não tem muita coisa, né? Não tem muita coisa a agregar com a comunidade. Porque, basicamente, o Tableau Public, além do portfólio, como eu disse, ele é para exploração e compartilhamento de conhecimento. Então, como eu mostrei lá no meu perfil, tem alguns, né, que não são dashboards nem relatórios, são algumas brincadeiras, que eu deixo o download disponibilizado exatamente para que as pessoas entrem lá e baixem, ver como foi construído, porque eu faço muito isso, né? Eu entro muito no perfil de quem eu trago como inspiração, baixo os relatórios que eles construíram e tento entender como foi que ele construiu isso daqui. Poxa, esse relatório aqui tá bem legal. Será que ele utilizou essa cor dentro do Tableau? Será que ele trouxe um background porque ele criou fora do Tableau, né? Enfim, baixem, utilizem, explorem bastante, porque é uma ferramenta muito boa para a sua carreira. Ótimo. Excelente palestra, Marcos. Marcelo, desculpa, parabéns. Bom, eu também trabalho um pouco com Tableau, até de jogar aprendi sozinho. Eu queria saber se no Tableau Public tem aquelas questões de container também, que você usa no desktop, e se isso também é uma boa prática também, usar aquelas opções de container para deixar tipo o gráfico de um lado, o gráfico de outro. Perfeito. Tem sim, tá? Como eu falei, são poucas as limitações comparado com o Tableau Desktop, e tem os containers, e é uma boa prática utilizá-los, né? Há exceções que faz mais sentido, talvez, utilizar no formato flutuante, ali, o objeto no formato flutuante, que você quer numa posição que talvez seja, né, não case muito com o resto do layout. Então, vai um pouco da interpretação e da necessidade. Então, eu digo que é bem situacional. Mas, via de regra, é muito interessante utilizar os containers, tá? Na maioria das minhas visualizações, eu faço um bom proveito deles, porque eles ajudam muito na parte do alinhamento. Então, se eu quero alinhar, container. Eu tenho 5 objetos, está um do lado do outro, container. Ótimo, obrigada. Parabéns, Marcelo. Obrigado. Muito bom. Enquanto isso, o Lucas vai trocando aqui o computador, só para avisar o pessoal que está aqui,
Fiquem à vontade lá para pegar água, um café, a pizza está chegando. E para quem tá, para quem também está pelo Zoom, né, acho que tem 30 pessoas hoje pelo Zoom já, tá? Se tiver pergunta, podem ir fazendo. Se a gente não responder aqui na hora, a gente depois responde, tá? Vão participando. E avisar que tanto a gravação da segunda-feira e da terça-feira já está disponível no canal Tableau Software no YouTube. Então, é só procurar pelo Tableau Software, tem lá os últimos vídeos postados, tem o de segunda e tem o de terça-feira também. O de hoje provavelmente só vai sair amanhã, tá bom? Então, fiquem à vontade. Lucas, com você agora para falar de Tableau Prep. Você consegue compartilhar aí? Na tela? Onde a gente testar? Show. É com você. Som, testando. Sempre quis fazer isso. Boa noite, pessoal. Boa noite para quem está acompanhando a gente de casa também. Meu nome primeiro me apresentar, mas vou me apresentar em seguida, desculpa. Hoje eu quero falar um pouquinho de Tableau Prep. Eu concordo, Vinícius. Muito boa apresentação, Marcelo. Meu nome é Lucas, eu vou falar um pouquinho de Tableau Prep e o meu objetivo hoje é compartilhar alguns primeiros passos e talvez dar inspiração a vocês para começar a usar essa ferramenta que, sinceramente, facilita muito o dia a dia de quem usa o Tableau Desktop ou o próprio Tableau Cloud na web, também facilita muito o trabalho. Bom, como eu falei, meu nome é Lucas, depois eu posso deixar aqui o QR Code, vai para os meus contatos, se alguém quiser depois tá entrando em contato e me adicionar. Eu queria começar primeiro com uma problemática. Não quero ficar muito tempo em slide, então já vou adiantar que essa vai ser um pouco mais hands-on. Então, vou começar copiando o meu colega Marcelo aqui e eu diria assim, qual que é o objetivo final de quando a gente está falando de Tableau, de visualização de dados? É criar, vamos lá, a gente está no ambiente de trabalho, criar um dashboard de negócio, como o Marcelo fez e essa aqui foi eleita Viz of the Day. Só que para chegar nesse resultado, nessa maturidade, além do aspecto visual de design, tem a questão dos dados em si, né? A informação a ser apresentada. E, pela minha experiência, eu tenho alguns anos trabalhando com consultoria de dados e consultoria de Tableau também, muitas vezes a gente não tem informação do jeito que a gente gostaria. Então, eu chamei de obstáculo. Geralmente, ou vamos dizer assim, em alguns casos é comum encontrar esse tipo de cenário, onde, eu trouxe aqui na esquerda, coloquei dois prints que são do exemplo que a gente vai fazer em seguida, mas é comum a gente encontrar Excels espalhados pela empresa, arquivos CSV, ou se você tem um banco de dados, próprio tabelas separadas com objetivos diversos. E, por exemplo, eu mesmo já encarei cenários onde eu tenho lá um CSV, um Excel na minha rede, onde eu tenho um arquivo para cada região do mundo, do Brasil, qualquer coisa que seja assim. Ou também, talvez seja mais clássico, o relatório de despesas e no final tem o ano, por exemplo, relatório de despesas 2016, 17, 18, 19, vou ter um arquivo para cada ano. Isso é relativamente comum. Ou também a gente encontrar Excel, que nem a gente tem esse aqui na tabelas, assim, que nem a gente tem aqui na direita, onde você tem um cabeçalho, um logo da empresa, algumas informações, por exemplo, ali o pessoal colocou a observação no final, todos os valores são em dólares. E o principal que nos afeta aqui, quem já aposto que o pessoal já passou por isso, é ter colunas com os anos. Então, eu tenho uma coluna para 2015, uma para 2016, 17, 18. Isso requer bastante trabalho manual para estar ajustando. Uma vez eu vi alguém comentar que isso aqui é uma forma mais humana de visualizar os dados, mas não um robô, um interpretador, não se dá tão bem. Enfim, muitos cenários relativamente comuns, são os cenários que a gente vai trabalhar hoje, e a solução, o Tableau Prep. O Prep é esse logozinho aqui da esquerda, esse azul escuro, ele é a mesma coisa ele é o inverso do Tableau Desktop que a gente está acostumado, então o azul é branco, branco é azul. E, bom, o que é o Tableau Prep? É uma ferramenta
completamente integrada no ecossistema da Tableau. Ela foi lançada em, se não me falha, agora 2019. Então, relativamente nova, mas completamente integrada no ecossistema do Tableau, e ela é uma ferramenta de preparação de dados, onde eles dizem que as principais funções são combinar, modelar e limpar os dados. Bom, estou falando muito aqui, parece teoria, não sei o quê, então mão na massa. O que eu iria mostrar para vocês alguns exemplos do que a gente pode fazer com o Tableau Prep e propriamente apresentar ele. Bom, esse aqui é a carinha do Tableau Prep. Para quem já está acostumado com o Tableau Desktop ou o próprio Public, vocês vão ver que a identidade visual dele é muito parecida. Justamente por ser um produto Tableau, ele puxa muitas características dos outros produtos da Tableau. Desculpa, os outros produtos da Tableau. Então, pelo menos a minha experiência pessoal, eu achei relativamente bem intuitivo, saindo do desktop para vir para o Tableau Prep. Achei muito intuitivo, vocês vão ver as cores dos botões, os formatos são bem parecidos mesmo. A própria cara, como eu estava dizendo, a própria cara dele aqui, vocês vão ver a parte de esquerda aqui tem conexões, aqui no meio são os arquivos recentes que eu abri. O Tableau chama isso de fluxos. Então, cada arquivo é um fluxo. Fluxo vem de fluxo de dados. Aqui embaixo tem umas amostras que tá ali, não aparece. Tem algumas amostras aqui. À direita, aquela parte de descubra mais, os últimos recursos adicionados na ferramenta. Enfim, como é que eu começo a minha jornada no Tableau Prep? Clicando no botão de conexão de dados, vocês vão ver que tem uma série de conectores disponíveis. A maioria são os mesmos do Tableau Desktop, mas não adianta que o Desktop ainda tem mais conectores do que o Prep. Porém, eles estão trabalhando nisso, o produto vem evoluindo. Mas, assim, os principais players de mercado muito provavelmente já estão aqui. Então, MySQL, SQL Server, Salesforce, SAP, Google, até arquivos de texto, Google Drive, OneDrive, tudo vai estar por aqui. Eu também consigo conectar aos arquivos, que é o caso que eu estava citando ali nos slides. Hoje eu tenho eu queria trabalhar aquele cenário ali que eu mostrei com os prints. Então, eu vou abrir um arquivo de texto. Eu tenho aqui na minha pasta, já eu separei os arquivos que a gente vai usar. Eu estou criando um cenário justamente onde eu tenho um arquivo para cada região que nesse caso é a América Latina, então eu tenho uma região chamada Caribe, uma Central, Norte, Sul. Para quem não tá bom, são os dados da Superloja. Eu peguei apenas uma parte deles. Então vocês vão ver, essa é a carinha do Prep, depois que eu conectei nos dados. Aqui, por acaso, eu selecionei quatro arquivos de uma vez, mas pela razão da simplicidade, vamos começar com um só. O que é a interface do Tableau Prep? Como eu disse, as coisas daqui para frente tendem a ser muito parecidas com o desktop. Então, assim que eu me conecto numa fonte de dados, ela vai aparecer aqui na minha esquerda. No caso, esse é um arquivo, então um CSV cada CSV só vai ter uma tabela, mas imagine que fosse um banco de dados, eu teria todas as minhas tabelas aqui aparecendo no canto esquerdo, posso pesquisar e assim sucessivamente. Também muito parecido com o que o desktop faz. Após eu ter vou deletar aqui, após eu ter criado a minha conexão, eu posso arrastar os objetos, por exemplo, eu quero essa tabela aqui chamada Vendas Caribe, e ele vai vir com alguma telinha de configuração. Tudo aqui eu consigo interagir nessa tela, uma tela, vamos dizer assim, de configuração. Então, por exemplo, aqui vai ter o caminho do arquivo, se fosse banco, teria o nome da conexão, as opções como um arquivo de texto, qual que é o tipo de separador, qualificador, enfim, coisas de conexão com o tipo CSV. E o mais interessante aqui na direita é sim que eu tenho os tipos dos campos. Ele já me dá uma amostra do que eu devo encontrar nesse arquivo. Então eu tenho aqui IDs, eu tenho anos, mês, dias, segmentos, cidades. Mas assim, e aqui na direita também me dá uma pequena amostra do tipo de informação que eu vou encontrar lá. Então, por exemplo, aqui nessa coluna chamada ano pedido, ele me diz que possivelmente eu vou ter um dado um valor de 2018. Mas assim, melhor do que ver, do que estar lendo isso daqui, seria se a gente fosse visualizar. Então, na minha opinião, uma das grandes sacadas do Tableau Prep é que eu cliquei no maisinho aqui, eu criei um passo, um step, esse é um step chamado de limpeza, por isso ele nomeou limpar 1.
Mas, enfim, a grande sacada, aqui, na minha opinião, com o Tableau Prep é que ele, por ser uma ferramenta do Tableau, e ela traz como um princípio dela a visualização de dados. Então, apesar de eu estar lidando com a ferramenta de preparação de dados, eu já tenho alguns conceitos de visualização aqui e que facilitam muito a vida, no sentido de, vou pegar, por exemplo, essa coluna aqui, que é o ano do pedido, em 2015, 16, 17, 18. Já estou vendo quais os anos que eu tenho na minha base, e também aqui por esse gráfico de barras que tem aqui, eu já sei quantos registros eu devo ter em cada ano, então eu já consigo analisar qualquer tipo de anomalia que eu já consigo detectar ou descobrir qual valor eu tenho mais, esse tipo de situação. Então, e eu posso ir clicando, ele vai dando highlight nos valores correspondentes. Então, 2017 tem esses valores aqui, assim sucessivamente. Eu acho isso muito prático para quando a gente não conhece o dataset, então vamos dizer assim, vamos dizer que eu não tenho experiência com esse dataset, eu preciso descobrir. Então, hoje em dia, eu diria que até às vezes um pouco mais fácil vir no Prep do que no próprio desktop para fazer essa primeira análise, porque eu já consigo olhar a tabela, porque o que a gente está acostumado, né? A gente está acostumado com isso aqui, a ler os dados tabulares dessa forma, né? Então, eu não tenho uma noção de quantos anos tem na minha base, eu teria que plotar vários gráficos, teria que ir fazendo isso manualmente, a gente chama isso de análise exploratória. Então, acho que o Prep, ele, pelo menos para ter uma noção inicial do tipo de coisa que eu vou encontrar na minha base, eu acho bem interessante. Por exemplo, aqui eu estou vendo que eu tenho 3 categorias, assim sucessivamente. Bom, dito isso, vamos resolver problemas do dia a dia e coisas que eu acho interessante. Como eu disse, a gente tem 4 tabelas, uma para cada região. Deixa eu só me aqui. Uma para cada região, então eu só estou arrastando elas no meu... Esse aqui seria o meu canvas do fluxo, onde eu vou trabalhar a minha transformação. Então eu tenho as 4 tabelinhas aqui conectadas. E elas são... eu vou adiantar essa parte, mas assim, elas são exatamente iguais. A ideia é que a única diferença entre as 4 seja a região a qual aqueles dados se dispõem. Imagina que a gente trabalha numa empresa multinacional, então cada região vai lá e faz o output das suas informações em um diretório da empresa, uma pasta compartilhada da empresa. Então, a única diferença aqui é a região da empresa. As outras colunas são todas iguais, tem todos os mesmos atributos, ano, cliente, são dados de venda de uma loja. Bom, então como é que eu consigo unir essas 4 fontes, vamos dizer assim, essas 4 arquivos? Eu já tenho um passo feito especialmente para isso, é a união de linhas. Para quem já vem do mundo do SQL, já está acostumado a fazer union, é justamente o union do SQL, mas para quem não está acostumado, aqui é um union. Então, eu vou unir, eu vou colar, desculpa, vou começar de novo que eu fiz errado aqui. Tá, eu vou colar as minhas, vou estar colando os meus arquivos um embaixo do outro. Então, simplesmente arrastando eles. Então, eu passei por cima aqui do meu step, eu selecionei adicionar, eu adicionei as 4 saídas, desculpa, as 4 entradas aqui, eu juntei em uma única fonte, vamos lá, poucos cliques aqui. Então, apenas um adendo aqui, eu consigo controlar o tipo de zoom, porque o meu fluxo pode vir a ficar um pouco extenso, então eu posso dando zoom para frente e para trás. Bom, vou criar mais um step de limpar aqui e vou verificar se funcionou como eu queria. Lembrando, eu tenho Norte, Caribe, Central e Sul. Então, vamos ver se minhas regiões estão ali mesmo. Eu tenho, outra coisa que eu acho legal, eu tenho um campinho de pesquisar aqui, então, se eu tiver uma base que tem muitas colunas, isso aqui facilita muito o dia a dia também. Então, pesquisei reg para achar as regiões, eu vi que eu tenho 2 campos, um chamado país região, então, ele é eu estou vendo aqui país, México, Nicarágua, Paraguai, e aqui eu tenho um campo chamado região de vendas. Ele tem 4 opções. Eles são Latam, Caribenho, Latam, Central, Norte ou Sul. Bom, vamos lá. Essa primeira parte Latam não me interessa tanto. Eu queria separar só por Caribenho, Central, Norte e Sul. Como é que eu posso separar esses dados? Bom, eu poderia vir aqui, dar 2 cliques em cada campo e escrever. Quero Caribenho, sei lá. Posso vir escrever e ele faria essa transformação para mim. Então,
pode ver aqui que ele já ele criou um íconezinho aqui em cima para me mostrar que tem alguma coisa acontecendo. Aqui na esquerda, ele vai me dizer a lista de alterações, então eu tenho uma alteração feita nesse passo. Ele vai me dizer qual que é o tipo. Então, ele vai descrever brevemente aqui. Latam Caribenho substituído por Caribe, eu escrevi, né? Mas isso seria muito manual, né? Eu teria que vir aqui na segunda opção, escrever central. De novo, muito manual. Eu tenho formas mais interessantes de fazer isso. E aqui a gente vem para a sacada dos os 3 pontinhos. Dentro do step de limpeza, eu clico nos 3 pontinhos aqui na coluna que eu desejo e me abre uma série de opções, desde filtrar, limpar, agrupar, dividir, renomear, e assim sucessivamente. Duplicar o campo se eu precisar criar uma cópia dele para trabalhar. Mas nesse caso aqui, a gente quer dividir. Eu quero dividir o quê? Eu queria separar essa parte Latam da parte que vem depois de Latam. Imaginem que, ok, que é uma região geográfica, mas imagine que eu poderia estar adicionando América do Norte aqui junto. Então, poderia estar vindo no mesmo fluxo e já estaria preparado para isso. Como é que ele faz isso sozinho? Eu posso usar a divisão automática, que ele vai verificar o tipo de informação que eu tenho nessa coluna região de vendas e ele mesmo vai tentar separar. Pode ver aqui que ele criou um campo chamado região de vendas divisão 1. Deixa eu aumentar aqui. Região de vendas divisão 1. E nesse aqui já tem um resultado que eu estava comentando. A parte Latam não me interessa tanto, me interessa mais a parte que vem depois do Latam. Então ele já criou um cálculo aqui para fazer isso. Parte interessante aqui, ele fez a transformação, eu posso clicar no lapisinho e ele vai me mostrar qual é o cálculo que ele está exibindo. Para quem gera o Tableau Desktop, está acostumado a fazer esse tipo de coisa na mão, trim, split, são funções padrões para tratamento de strings, mas aqui eu cliquei só num botão, eu não fiz mais nada. E ele já criou uma alteração ali. Alguém que está aqui quer fazer alguma pergunta? Alguma pergunta no chat até agora? Tudo certo? Ok. Ok, seguindo em frente, então, a gente já conseguiu, com esses poucos cliques, eu uni minhas 4 bases, eu já separei a minha região, fiz aquele pequeno tratamento ali para ter só Caribenho, Central, Norte e Sul. Mas agora eu vou reparar uma outra coisa que acontece muito quando a gente... que acontece quando a gente quer fazer algo... vai querer chegar naquele objetivo final, que foi aquele dash bonito de vendas. Quando a gente está falando de vendas, geralmente a gente fala de data, né? A gente fala de sazonalidade, tipo, como é que está o meu mês atual comparado com o mês anterior. E olhando esse dataset aqui, eu reparei que a gente até tem a data, mas ela está num formato diferente. Por exemplo, eu tenho 3 colunas para falar de data. Então, ano, mês e dia. Eu também consigo tratar isso e resolver aqui dentro do próprio Tableau Prep. Então, eu consigo criar campos com lógicas customizadas, e agora vem aqui, criar um campo com uma lógica customizada e me basear nesses campos que estão ali que eu estava vendo. Ver que o zoom está me... Aqui. Ficou para a direita. Bom, anyway, eu consigo criar uma lógica para criar a minha data do pedido. Eu já tenho ali separado em 3 colunas, mas eu queria ter uma data propriamente dita. Porque o que vai acontecer? Se eu tentar utilizar a base do jeito que ela está aqui, vou deixar em branco aqui por enquanto, já faço o cálculo ali. O que acontece se eu tentar utilizar isso aqui? Eu não vou conseguir plotar, não vou conseguir ter a minha inteligência de tempo. Bom, vamos lá. Queria aproveitar e mostrar um outro recurso de como é que eu chego nisso. Toda vez que eu faço alguma alteração, eu queria validar isso. Eu queria, então, ver como é que esses dados ficariam, então, para chegar nessa problemática da data. Então, eu acho legal do Tableau Prep também que eu consigo visualizar, a partir de qualquer ponto na minha história aqui do fluxo, eu consigo visualizar meus dados. Então, tá, ele não vai deixar para eu ter um erro ali. Eu consigo visualizar os dados a qualquer ponto do fluxo. Então, a qualquer momento aqui, vamos dizer que eu venha adicionar mais pontos aqui para frente, eu consigo editar isso. Bom, vamos lá. Eu vou fazer rapidinho o meu cálculo aqui de data.
Para isso, eu vou usar uma função que chama-se makeDate. Por que eu vou usar uma função chamada makeDate? Porque aí vem uma dica. Isso daqui, lembra que eu falei que o prep é muito parecido com o desktop? São a mesma biblioteca de funções. Então, aqui eu sei que tem uma função chamada makeDate, que é o tipo de data, e ela já me fala como é que faço para usar. Então, ela retorna um valor de data, sempre composto por um ano, um mês e um dia. É uma data, é assim que se faz uma data. Então, vou pegar o ano do pedido, o mês do pedido e o dia. Pronto, criei um campo. E o legal também, voltando a essa parte de alterações, é que ele vai essa lista de alterações vai ficar numa sequência. Então, eu primeiro fiz esse primeiro campo aqui, que foi a região de vendas, e segundo, a data do pedido. E agora eu vou voltar para aquele campo de região de vendas e vou mudar ele. Vou tirar aquela parte do final lá chamada divisão 1. E ele vai adicionar uma terceira transformação, uma terceira alteração ao meu dataset. Então, reparem que ele cria uma linha do tempo aqui de alterações, e isso aqui, né, pode ir se estendendo. Deixa eu só colar aqui. Tá. Então, aqui eu fiz as minhas datas e a região. É uma boa prática também de quando a gente está falando do Tableau Prep, é a gente renomear os passos. Então, por quê? O que acontece? Como vocês notaram, eu adicionei mais um passo aqui e, eventualmente, eu posso vir a ter vários. Então, é legal você renomear cada etapa e dizer mais ou menos o que você está falando. Você também pode, o que você está executando. Você também consegue colocar uma descrição aqui. Então, sei lá, editado, região, assim sucessivamente. Claro, estou só sendo prático aqui, mas vocês conseguem, por boa prática, é sempre legal você nomear, porque depois o seu eu do futuro vai agradecer. Bom, fiz a minha transformação, separei a região ali e criei a data. Vamos ver como é que isso fica no desktop. Então, eu cliquei no botão direito ali e ele vai me levar para o desktop. Deixa eu ver, ele deve estar abrindo aqui. Isso é legal porque eu não tive que publicar esses dados, eu não tive que publicar esse dado, eu não tive que salvar esse arquivo em algum lugar, Excel. Eu só cliquei com o botão direito ali na minha etapa, visualizar no desktop. Ele sozinho já abriu o Tableau, já conectado naquela etapa. Se vocês repararem aqui no canto superior esquerdo, agora o zoom não está funcionando, mas enfim. Aqui em cima está me dizendo fluxo 1, node, limpar, alguma coisa e um nome estranho. Mas enfim, eu já sei que isso está vindo de lá. Então, eu já consigo brincar aqui no Tableau, eu já vi que a minha data está funcionando como eu queria, então o Tableau reconheceu como data, ano, mês, e posso chegar até o dia. Legal. Mas vamos lá, a gente está falando de vendas, né? Então, eu quero mostrar minhas vendas. Opa, o que aconteceu? Reparei agora, acabei de reparar que minha venda tá como string. Como é que eu sei? Porque tem um ABC aqui no meu campo vendas. Então, sim, você poderia vir aqui mudar no desktop, mas vamos lá, a gente está no prep, vamos fazer isso lá. Então, vou achar meu campo vendas aqui e vou mudar ele para o tipo de número decimal. Olha só, coisas legais de fazer ao vivo. O que aconteceu? Ele mudou, alguns números foram alterados, 270, 2070, 716, mas muito provavelmente eu tenho um problema de formatação aqui. O que acontece? Outra vez, isso é relativo a quando a gente usa arquivo texto, então provavelmente a minha máquina está em inglês e ele vai estar achando que é em inglês. Então, eu consigo mudar a localidade. Quem já conectou com qualquer arquivo CSV já passou por algo parecido. Então, eu vou só editar aqui. Aqui são 4, mas... português. Pronto. Vamos ver se era isto. Pronto, vendas agora, tá aparecendo o valor certinho ali.
Eu já tinha uma suspeita de que era mais ou menos isso, mas enfim, ele converteu os meus valores agora, ele reconheceu certinho como um valor do tipo decimal, e pelo jeito, vamos lá, vamos usar a ferramenta. Aqui, vendas, ele está me dizendo a distribuição. Então, passei o mouse em cima aqui, estou vendo, ó, 5.992 valores, 96% das linhas, ou seja, 9.621. 9.621 as linhas estão na faixa de 0 a 10 mil como valor. Bom, muito legal. Agora sim, se eu quisesse, eu clicaria aqui no visualizar no desktop e provavelmente eu conseguiria montar as visualizações que eu quero e tudo mais. Mas vamos lá. Eu tinha um desafio no começo, que era o seguinte, eu tenho uma outra fonte aqui. Cadê meu... Eu tenho uma segunda fonte aqui, que é a minha meta de vendas. Então, eu queria comparar como é que cada região está se saindo em cada ano, se elas estão performando ou não estão. Só que o meu arquivo de meta, ele é exatamente isso daqui, e eu tenho uma coluna para cada ano. E, além disso, se vocês pararem aqui na esquerda no número, na linha 4, o meu dado efetivamente começa na linha 4. Então, isso também é uma coisa que a gente consegue tratar facilmente aqui no Prep. Deixa eu achar o meu arquivo. Oi. Lucas, posso te fazer uma pergunta que apareceu aqui no chat? Pode. O Luiz está perguntando se ele consegue relacionar uma base online do Salesforce com uma on-premise do SAP e automatizar o prep para rodar isso de forma automática em alguns horários do dia. Olha, você deve conseguir. A minha única dúvida é o Prep faz isso, faz esse papel de combinar fontes. Aqui eu estou usando só arquivo CSV, por razão da apresentação. Mas sim, eu consigo combinar fontes de dados. Eu consigo sim usar. A minha única dúvida é que o Salesforce não é bem um banco, né? Ele vai ser uma API ali conectando, mas eu vou vou fazer um chute elaborado de que sim, você consegue, não vejo por que não, você conseguiria conectar o teu SAP com o Salesforce aqui. O que eu estou querendo dizer? Vamos dizer que você tivesse o SAP e um SQL Server. Você consegue sim misturar as duas coisas aqui, um Snowflake, um SAP. Você consegue trazer as duas entradas, uma entrada do SAP, uma entrada do Snowflake. A partir do momento que por isso que eu acredito que você vai conseguir, porque a partir do momento que o dado estiver aqui dentro do seu Tableau Prep, você vai conseguir misturar ele de qualquer forma. Ou seja, você puxa a conexão, faz as duas conexões separadamente e dentro do prep você trata elas juntas. Isso, assim como eu tenho esses arquivos aqui que eu estou unindo eles, imagine que fossem fontes diferentes, né? Fosse um SAP, um Salesforce, um SQL Server, eu poderia estar fazendo esse mesmo tipo de transformação. Por quê? Porque o dado já vai estar dentro do meu Tableau Prep. E aí você consegue fazer programar a automatização com o horário dia dentro do Prep. Isso, o Prep faz essa parte. Um detalhe importante é o que eu estou usando aqui. Eu estou usando nesse momento o Prep Builder. O Builder seria o análogo ao Tableau Desktop. É a versão desktop do Prep. Ele serve para criação dos fluxos, mas vamos lá, o Tableau Desktop serve para visualização? Serve, você consegue, mas chances são que nem todo o seu... chances são que nem todo o seu usuário vai ter um Tableau Desktop lá na ponta, então eu preciso distribuir essa informação. Então, o seu Prep Builder você vai usar para construir e com o seu server ou cloud você consegue automatizar isso. Um pequeno asterisco é que requer uma licença especial, Data Management da DOM. Mas existem alternativas para fazer isso também sem a licença, não que eu esteja no escritório de Salesforce falando isso. Enfim, continuando, eu conectei na minha base de metas aqui e o que é a minha meta? Vamos lá, de novo. Conectei no arquivo e daí ele está me dizendo, ó, F1, F2, F3, F4, F5, que são as posições do cabeçalho ali, parece que ele não reconheceu direito. Por quê? Porque, voltando ao exemplo lá que a gente tinha no meu Excel, é que eu tenho eles estão na posição 4, tá meio bagunçado. Então, como é que o Prep ou o Tableau faz isso? Aqui na opção na esquerda
eu tenho uma opção que é do Excel, isso daqui é exclusivo do Excel, usar o interpretador de dados. Então, cliquei nele, ele vai tentar tirar sentido do que tem naquela planilha como um todo. Desculpa. Então, a minha meta, ó, eu só habilitei aquela opção, checkbox, também tem no desktop. Então, ele já viu, ó, região de vendas, 2015, 16, 17, 18. Parece que ele já entendeu o que tem que fazer. E eu não precisei configurar mais nada. Deixa eu só remover isso aqui. Vamos começar aqui. Então, vamos ver. O que eu tenho de meta? Então, eu tenho Caribe, Central, Norte e Sul, e eu tenho alguns valores aqui para 2015, 16, 17 e 18. Eu queria transformar isso porque o meu objetivo no final do dia é eu juntar essas minhas metas com as minhas vendas ali, porque eu quero comparar as duas. Só que se eu tentar juntar agora, não vai dar certo. Então, eu tenho um step especial para ele chamado dinamizar. Vou clicar nele, que é o pivô para quem está acostumado com Excel. E como é que eu uso ele? Aqui eu tenho aqui eu vou dizer quais são os campos que eu quero dinamizar. Então, eu quero dinamizar esses quatro campos, 2015, 16, 17, 18. Então, eu vou só arrastar eles. Então, arrastei os 4. E vamos ver como é que isso ficou. Dá para ver aqui, mas eu sempre gosto de estar criando uma etapa de limpeza aqui na frente. Então, o que é legal voltando, o que é legal do prep? É justamente isso daqui. Eu clico e ele já me diz qual que eu, aqui embaixo como resultado, ou com um highlight aqui, ó, norte, 1 milhão, 1 milhão e 500, 1.700, e um para cada ano aqui na esquerda. E agora eu poderia juntar essas duas fontes aqui, então eu tenho essa linha, essa tripa, vamos dizer assim, falando de meta, eu poderia juntar isso com as minhas vendas que vem ali de cima. Eu posso vir aqui arrastar e fazer uma união de colunas, o famoso join. Mas tem um pequeno detalhe. Aqui eu tenho uma linha de região para cada ano. Então, por exemplo, Caribe tem uma linha para 2016, uma para 2017, uma para 2018 e uma para 2015. E aqui, mesmo que a gente pegue aquela coluna de ano, eu tenho, aqui aparecem 4 opções, só que se eu passar o mouse, olha só, tenho 1.600, 2.117 e assim sucessivamente. Então, eu tenho várias linhas aqui, porque o que acontece? A granularidade da informação tá em níveis distintos. Eu poderia juntar as duas? Poderia juntar as duas, mas vai me dar uma dor de cabeça a mais no desktop. Lembra que eu comentei, boa parte do tempo a gente acaba gastando preparando o dado, ou tentando preparar ele? Dá para fazer no desktop? Dá para fazer. Requer trabalho? Bastante. Ou bastante atenção. A chance de você passar uma informação errada é muito grande. Então, é melhor você já juntar as coisas no nível certo. Então, eu tenho um step aqui chamado de agregação, onde eu consigo agrupar os meus dados para a granularidade que eu preciso. Então, eu posso pegar o ano, eu tenho que clicar aqui e agrupar, e eu posso pegar a região, que eu quero agrupar por ano e por região. Então, agrupar aqui. Então, ele já trouxe, opa, região errada. Então, vou dar um Ctrl Z. Então, aqui, ó, já está aparecendo as opções que eu tenho. E eu quero... Opa, peguei um ano de envio, olha só. O ano do pedido. Quero agrupar, desculpa. E o que eu estou querendo ver? Eu quero comparar minha venda com a minha meta. Então, eu agrupei campos agregados aqui na direita e campos agrupados. Então, eu agrupei a minha venda. Vou aumentar aqui um pouquinho para a gente ver. Então, por exemplo, central, tenho todos os anos aqui e na direita o valor de cada ano. Então, qual que é a semelhança das duas linhas aqui? Vou fazer um limpar aqui porque foi mais fácil. Qual que é a semelhança? Aqui eu tenho 4 linhas para o central, uma para cada ano, 2018, 17, 2015, 2016. E aqui na fonte de baixo, a mesma coisa. Por exemplo, para Caribe, mesma coisa, tem uma para cada linha. Então, agora é simples, é só juntar um com o outro. Eu vou arrastar, muito drag and drop. Então, aqui, passando o mouse em cima, tenho 2 opções. Ou união de linhas,
mas não é o caso aqui, que as bases são distintas, não é isso. Não quero colar um embaixo do outro, eu quero uni-los horizontalmente. Então, cliquei aqui na união, ele vai criar um step de join e vai me abrir as configurações do join aqui. O join, assim como a gente está acostumado com fazer isso com SQL ou no próprio Tableau, aqui na esquerda tem as minhas configurações desse join. Então, cláusulas para união, o tipo de união, então aqui está a representação dos diagramas de Venn, então, por exemplo, inner join vai ser só a intersecção dos dois, o left join vai ser só tudo que existe na esquerda e também no centro, ou posso fazer um full, que daí vai tudo de tudo. E nesse caso, eu quero um inner mesmo, padrão. E quais são as minhas condições de junção, de join aqui, de união das colunas? A região e também o ano, porque o meu ano é por... a minha meta é por ano. Ponto interessante, olha só. Aqui na direita vocês estão vendo as colunas que ele está me propondo, da fonte azul, cinza. Mas aqui, ó, valores e nomes de tabela dinâmica. Por que que tá aparecendo isso? Porque eu pulei uma parte aqui e eu não renomeei os meus campos. Então, apesar de eu ter pivotado eles, eu esqueci de chamar isso aqui de ano. E o valor, bom, vou deixar como valor aqui, eu sei que eu estou atrasado. Então, ano com ano, ano do pedido, igual ao ano da meta lá. Ele vai tentar juntar e deu um erro. Olha só, o erro da união da coluna dos tipos não são correspondentes. Então, eu estou juntando um tipo inteiro com um tipo string, também vem do tipo de coisa que a gente já corrigiu, mas eu não fiz aqui para o ano. Eu mudei o nome dele, mas não mudei o tipo. Então, vou mudar para número, só clicar aqui, selecionei, número inteiro. A partir de agora, ele é um número. E aquele erro que tinha, também aparece aqui no canto superior direito. Não sumiu ali, peraí. Mas aqui no canto superior direito ele também diz quantos erros eu tenho. Agora não tem nenhum. E eu posso juntar. O legal do join aqui no prep de diferente é que o seguinte, ele me diz quantos eu tinha no início e quantos eu tenho no final. Então, por exemplo, peraí, deixa eu mudar para um left aqui. Vou mudar para um left, ele me diz que eu tenho 16 registros vindo do laranja e eu tenho 12 registros vindo do 13, do limpar 3. E ele está dizendo aqui, ó, tá riscadinho, porque eu tenho 4 linhas que não são correspondentes. E se eu clicar aqui, ele já vai me dizer quais são. Opa, caribenho não está sendo unido nesse step. E por quê? Porque aqui embaixo a região se chama Caribe. Então, eu vou só mudar aqui. Eu poderia fazer em cima, poderia trocar aqui em cima por Caribe, mas vou trocar aqui embaixo por caribenho. Então, tanto faz. E aqui, vamos ver se isso resolveu. Resolveu. Então, agora eu tenho 16 para 16, 16 entrando e 16 saindo no resultado. Bom, fiz as minhas transformações. Agora eu poderia, voltando àquele passo, poderia visualizar no desktop, validar, mas vamos dizer que esteja tudo certo. Como é que eu encerro a minha jornada? Como é que eu vou de fato para o Tableau? Como o Luiz, eu acho que perguntou, como é que eu automatizo isso, publico, o que eu faço? A gente tem uma opção aqui chamada saída, então cliquei no mais, vai abrir essa configuração de saída, vou aumentar aqui só para ficar mais visual, e eu tenho 3 opções de saída. Ou eu salvo isso um arquivo de volta, então daí eu posso gerar o arquivo tem algumas opções de arquivo, já falo, ou é um arquivo, ou é uma fonte de dados publicada, isso daqui está falando de fonte de dados publicada no Tableau Server, no server ou no cloud, ou eu posso voltar para o meu banco de dados. Então, aqui é muito interessante porque eu posso fazer as tratativas e voltar isso para uma tabela materializada no meu banco de dados. Então, muito útil para fazer tratativas isso daqui. Falando de arquivo, tem algumas opções interessantes, que você pode gerar um Hyper, que é o arquivo do proprietário da Tableau para armazenar dados localmente, ou um Excel ou um CSV. Ou a fonte de dados publicada, aí fica lá no seu próprio Tableau, outros usuários podem achar, você pode validar a conexão, adicionar comentários e tudo mais, e você publica. E para executar tudo isso, porque até agora eu só fui clicando e as coisas foram acontecendo, mas vamos dizer que eu tivesse uma base muito grande, como é que... O mesmo problema. Como
como é que eu executo isso? Aqui em cima tem alguns controlezinhos, então eu tenho um play aqui em cima, que é justamente para executar o meu fluxo. Eu não vou executar porque eu não tenho uma saída aqui agora, mas vamos dizer que vou mudar essa saída para o arquivo, ou vai gerar um arquivo em algum lugar. Eu posso executar, clicar no play, claro, uma base bem pequena, então demorou 1 segundo, ele executou. Se quisesse executar de novo, só clicar no play de novo. Coisas interessantes. Aqui em cima também tem um botão de atualizar, então vamos dizer que o Tableau trabalha com cache aqui em cima, então ele buscou as informações iniciais, mas vamos dizer que algo sofreu alteração, o usuário foi lá na planilha, botou o dedão lá e atualizou alguma coisa, eu posso clicar no atualizar aqui, ele vai atualizar todas as minhas conexões, pode ver que ele piscou ali na esquerda, ou se eu quiser atualizar uma fonte individualmente, só clicar na setinha ali no drop-down e selecionar a qual eu quero atualizar. E é basicamente isso, mas deixa eu mostrar no desktop para não dizer que eu estou mentindo. Eu tenho... Ah, tá, agora ele vai carregar. Bom, perguntas enquanto isso? Não? Opa, manda. Então, Desculpa, deixa eu só pedir para Claro. ele repetir aqui para o pessoal também de casa ver. Ouvir. Eu perguntei se o fluxo de trabalho publicado no servidor, ele concorre com a extração de fontes de dados do Tableau Server, né? Então, acredito que o servidor ele tenha um limite de capacidade baseado na sua máquina, né? E, por exemplo, tenho 2 extrações de uma fonte de dados do Tableau e vou ter 4 fluxos de trabalho do PrEP. Sim. Sim e não. Short answer, a resposta curta é que sim, ele vai concorrer. Se você estiver falando de... A gente tem 2 opções quando a gente está falando de hospedar o Tableau. Tem o server ou o cloud, né? A sua pergunta está mais direcionada ao server. O cloud, ele vai gerenciar isso para você, você não vai se preocupar tanto com isso. Quando você tem o seu próprio servidor, sim, se você estiver falando de uma única máquina, ele vai concorrer recurso ali, se você estiver mais limitado, mas, até eu ia mostrar alguma coisa aqui. Aqui eu não vou conseguir, porque esse é online. Bom, mas ele tem um serviço dedicado para ele, você consegue customizar o seu server para alocar mais ou menos recursos para aquilo, é um tuning mais por trás dos panos, ou você pode trabalhar com múltiplas instâncias do seu Tableau Server, você pode ter mais de uma máquina trabalhando com o seu Tableau Server, e daí você balanceia a sua carga. Eu tenho muito fluxo rodando, então vou deixar minha máquina maior para rodar para a execução de fluxos. Eu tenho muita extração rodando, deixa uma máquina para extrações. Tá. E outra pergunta é referente à performance do PrEP. Vamos supor, você já viu algum caso de ter um pipeline bem grande de dados entre fazer carga stage, uma vez que a saída dele pode ser o banco de dados, né? Fazer uma carga stage, fazer uma transformação e depois uma carga, uma tabela fato, dimensão, sem dar um exemplo bem Sim, básico. O que é legal do PrEP é que um dos pontos dele é que está integrado ao ecossistema da Tableau. Então, se a gente está utilizando... Eu estou totalmente integrado no Tableau, quero manter as minhas coisas lá, as minhas fontes de dados lá, então a gente pode aproveitar de recursos do próprio Tableau. O que eu estou querendo dizer? O Tableau tem esse tipo de arquivo, tipo de base de dados chamado Hyper, que ele comprime bastante os dados. Então, se você está trabalhando com... Se você tiver a possibilidade de publicar essas fontes no seu Tableau Server ou no cloud, e você, a partir delas, utilizar, por exemplo, você está falando de um stage, eu poderia ter uma fonte publicada stage, e daí o próximo step, que seria um tratamento dessa stage, em vez de conectar lá no source, lá no seu banco tradicional, você conectaria já na fonte publicada que está dentro do seu Tableau. Então, o seu input inicial passa a ser uma fonte que já está no seu Tableau, já está no formato Hyper, e você já fez potencialmente algum tratamento. É legal, aproveitando a sua pergunta, é legal mencionar que antes de fazer uma saída aqui, eu posso... eu posso excluir os campos que eu não vou utilizar, eu posso reduzir, fazer algum tratamento nesses dados. Então, também é uma boa prática, aproveitando a sua pergunta. Legal, obrigado. Você falou referente às fontes de dados, né? Tipo, Certo. no caso aqui tem 4, ou sei lá, tipo, que seja SQL ou CSV.
queria saber se tipo, tivesse muitas fontes de dados, tipo, consigo tipo, um time trabalhar em uma fonte de dados e outro time trabalhar em outro, para depois as duas se juntar? Sim, você... Quer dizer, vamos lá. Você está querendo dizer por exemplo, eu tenho um time que trabalha só com os dados que vem do SAP e tem um outro time que trabalha só com os dados que vem do Isso. Salesforce. Aí depois os dois se juntam, tipo, no meio, assim, para poder gerar um relatório. Sim, você provavelmente geraria uma fonte, nesse meu exemplo, uma fonte SAP, uma fonte Salesforce, e você viria aqui e combinaria as duas, muito parecido com o que a gente fez aqui. Aí, claro, vocês têm que definir A pessoa gosta... por exemplo, o ID do SAP tem que ser o ID do Salesforce, sei lá, daí tem que Tem que ter combinar esse meio de campo. preparação mesmo. Isso. Mas sim, você consegue misturar as duas, não tem problema nenhum. Perfeito. Lucas, você permite fazer um comentário? Claro. A gente tem que ter muito cuidado com o seguinte, a gente usa sempre não, né? Mas em algumas vezes a gente acaba usando o Tableau para algumas coisas que ele não foi criado. Como, por exemplo, Tableau Desktop. Dá para fazer preparação de dados? Dá para limpar dados? Etc. Dá. É o local ideal para isso? Não. Você consegue até fazer isso usando SQL dentro do Tableau Desktop. Mas é o lugar ideal? Não. Eu já percebi em algumas coisas que quando você faz a tratativa do dado via teu Tableau Desktop ali, preparando os dados da tua fonte, ele manda para o banco tratar isso. Então, além dele ter a performance de máquina, de fazer alguma coisa, ele manda uma consulta que às vezes nem é a melhor consulta executada num banco, né? Então, você vai lá ver um processo do Oracle, do MySQL, tá uma consulta bem bagunçada que o Tableau criou ali. Então, realmente, o prep pode ajudar a tá já trazendo dado mais estruturado ali para a conexão. Perfeito. E aí, esse é o ponto que eu ia chegar, o lugar onde fazer isso no prep. O prep não é um data warehouse. Não. Ele é um preparador de dados, você é um data cleaner, então... Mas dá para fazer isso? Dá para eu clicar, juntar uma API para dentro do Tableau Prep? Dá, mas é o ideal? Não, então o ideal é que você tivesse ele mais preparado para que você cruzasse dados, que é isso que ele faz. Sim. Cruza diferentes fontes de dados, limpa diferentes fontes de dados, resume o dado, cria data marts, que eu acho que esse que é o mais importante, né? Então, às vezes vem a tabela, por exemplo, eu trabalho com um banco que tem um histórico de vendas desde 2000. São 22 anos, eu preciso analisar 22 anos? Não, né? Mas tá lá, né? Então, eu preparo ele antes de jogar para o meu Tableau Desktop. Eu reduzo, eu faço filtros, né? Por exemplo, eu tenho informações de vários SKUs com quem eu trabalho. Mas eu quero analisar somente uma categoria específica. Faz o filtro no Tableau Prep. Para que você vai levar tudo para dentro do Tableau Desktop? Não há necessidade. Porque no final das contas a gente está falando de quê? De performance. Então, se você quer a sua visualização de dados rodando muito bem no celular, então cuida do seu banco, cuida antes do que está acontecendo, né? Perfeito. Queria só mostrar em 15 segundos o último... 5 minutinhos, tá? Não, esse é rapidão. Queria só mostrar um exemplo, aproveitando as perguntas. Eu abri o Prep na web, então isso aqui também é relativamente novo. Eu consigo estar no caso aqui, um Tableau Cloud, eu consigo vir aqui e criar um novo fluxo, um flow. Ele vai abrir a telinha ali. E aqui eu posso me conectar aos dados. De novo, eu estou na web aqui, estou no navegador, no Safari aqui. Eu consigo um arquivo, alguns conectores, assim sucessivamente. Então, bem legal, não preciso nem instalar o Prep. Ele já vai salvar lá no cloud, bem interessante. E eu queria aproveitar isso, mostrar um outro pequeno recurso que é bem legal essa parte de preparação que a Lígia está comentando. E até, desculpa o seu nome. O Eder perguntou aqui a gente acabou criando um exemplo de, sei lá, SAP, Salesforce. O que acontece? Às vezes eu posso juntar, vamos dizer que eu juntei essas duas fontes e, cara, em cada fonte a cidade se chama de um jeito. Isso aqui eu criei só para mostrar isso, mas vamos dizer que cada cidade se chama é digitada de um jeito diferente pelo usuário, né? Então, vamos dizer que não é uma seleção do sistema, o usuário tem que digitar, acaba digitando. Então, eu tenho Rio de Janeiro por extenso, tudo junto, São Paulo separado, São Paulo junto, São Paulo com acento, sem acento. Então, tem essas situações. Ao invés de eu ter que analisar isso tudo, aqui eu coloquei 2 cidades, mas imaginem o Brasil, 5.000 municípios, né?
Ao invés de eu ter que analisar isso e fazer eu poderia agrupar na mão aqui, fazer tudo isso na mão, mas o Prep tem um negócio interessante aqui, que é agrupar valores. Perdão que o meu tá em inglês aqui, mas eu tenho 4 possíveis agrupadores. Então, manual, que é isso que a gente está falando, eu posso ir na mão ali, selecionar quais que são iguais, mas tem esses 3 aqui que ele faz com algum algoritmo de IA por trás dos panos aqui, que é por pronúncia, por spelling, que é o jeito que você fala, desculpa, pronunciation é o jeito que você fala, spelling é o jeito que você escreve, ou por caracteres em comum. Então, por exemplo, vou escolher por pronúncia. E... Tá, eu cliquei e ele já juntou São Paulo e Rio de Janeiro. Tudo bem que o Rio de Janeiro ele pegou a versão tudo junto, mas aí também ficou fácil de separar. Mas o São Paulo, que eu acho que é o mais interessante, que eu tinha 3 tipos de São Paulo diferentes. São Paulo separados, juntos, com acento, sem acento. Ele foi inteligente o suficiente para juntar isso sozinho. E isso também poupa bastante tempo lá na ponta. E também, ponto que eu executei isso na web. E era isso. Valeu, galera. Valeu que a gente em casa. Ótimo. Pode deixar aí um pouquinho, que só para encerrar. Obrigada, Lucas. Excelente apresentação. É muito bom a gente trazer o Tableau Prep mais para dentro dessas discussões, porque poucas pessoas conhecem o Tableau Prep e o poder dela, né? E eu vejo muita... Só para falar um comentário sobre o Tableau Prep. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com uma empresa em que ela só tinha um Tableau Desktop. E ela batia na tecla que não tinha necessidade do Tableau Prep. Não, para quê? Dá para fazer tudo no Tableau Desktop. E aí, num belo dia, numa reunião, numa apresentação para falar das visualizações, do quanto que a jornada da empresa dentro do Tableau, o líder, né, o dono da empresa lá, do líder da empresa, virou e falou assim, porque a gente decidiu sair do Tableau, do Excel para o Tableau, porque o Excel é uma ferramenta defasada. E aí, beleza, acabou a apresentação dele, eu chamei ele num canto e falei assim, por que você falou isso do Excel? Ele, não, porque o Tableau é superior ao Excel e tal, então deixa eu te mostrar aqui a cozinha, né? Porque todo mundo só leva a pessoa até a sala que está arrumada, ninguém leva para a cozinha. Quando eu fui mostrar a cozinha, olha que bizarro as coisas que a gente fazia. O Tableau Desktop, ele era conectado direto no Data Warehouse, tá? Num banco lá, direto, conectado, no caso era o Exasol, conectado direto no Exasol. E aí a gente tinha um SQL de 300 linhas, um código SQL dentro do Tableau Prep, para ele trazer uma parte dos dados. Aí, dali, eu tirava aquela parte dos dados e jogava para um Hyper, fazia um arquivo Hyper do Tableau para fazer uma extração. E eu tinha uma outra rotina no Excel usando Tableau Power Query no Excel. E cruzava esses dois no Excel e jogava de novo para o Tableau Desktop. E assim, o Tableau mesmo assim pesado, aí rodava, vinham várias reclamações, e eu falei, nunca fale, porque se hoje você decidir tirar o Excel da sua empresa, você mata até o Tableau. Então, se você quer saber por que você precisa de um Tableau Prep, tá aqui. Essa é a explicação. Olha a rotina que você está fazendo, né? Então, só cuidado com isso, tá? Só um comentário. Bom, pessoal, agradeço muito a presença de todos, até do quem está online. Muito obrigada aí. A gente é o penúltimo dia, amanhã é o último, tá? Eu falei para vocês que tinham uma apresentação da Raquel. A apresentação da Raquel é 1 hora de apresentação, e acho que foi na segunda-feira que alguém perguntou, como é que a gente vê? Eu estou com o Tableau 2020, e como é que eu sei se o que eu estou perdendo? A Raquel fez uma apresentação, Raquel Costa, ela é da Tableau, ela é engenheira da Tableau, e ela fez uma apresentação chamada De Volta para o Futuro, onde ela mostra todas as atualizações que foram feitas no Tableau, resumidamente. Só que a apresentação dela está em 1 hora, tá? Como a gente acabou tendo um atraso aqui, eu vou jogar essa apresentação direto
no portal, no canal da Tableau no YouTube. Então, todos podem acompanhar e assistir essa palestra depois lá no canal do YouTube, tá bom? Então, mais uma vez, obrigada pela presença de todos. Amanhã é o nosso último dia, mesmo horário, mesmo link, mesmo endereço. E eu convido para quem está aqui presencial para a gente tirar a nossa foto ali e comer uma pizza lá atrás, tá bom? Obrigada a todos.